Eles são baratos, acessíveis e negociados em bolsa. Têm vantagens tributárias e permitem investir em praticamente qualquer mercado, tese de investimento ou tendência. Mas embora sejam a cara do investidor pessoa física, devido à sua praticidade e baixo custo, os ETFs, fundos de índice, só começaram realmente a pegar no mercado brasileiro muito recentemente. Mas como funciona um ETF? E mais importante, quais são as vantagens dele? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas não se esquece, se você se interessa por conteúdo de qualidade sobre investimentos, já aperta o botão de se inscrever, porque aqui temos vários programas para que você, investidor pessoa física, domine os principais assuntos que mexem com o seu bolso. Já fez isso? Então vamos lá! Primeiro, como funciona um ETF? A proposta é acompanhar ou superar o desempenho de um índice de mercado. Por exemplo, um ETF de Ibovespa só pode investir nas ações do Ibovespa. Existe uma certa liberdade para ajustar as proporções, mas o gestor do fundo precisa mais ou menos respeitar o peso de cada ativo na carteira. No Brasil, a regulação permite apenas a existência de ETFs passivos, aqueles que buscam replicar, com o máximo de aderência possível, o desempenho do benchmark, que é o índice de referência. Basicamente, os ETFs permitem que você aposte na alta ou queda de um índice de mercado sem precisar comprar cada ativo dele. Sabendo disso, vamos ao que importa: as características e vantagens dos ETFs. Uma das grandes vantagens dos ETFs é o baixo custo. Como eles apenas seguem o índice de mercado, a gestão é mais simples do que a de fundos tradicionais, principalmente nos ETFs passivos. Por isso, as taxas de administração costumam ser menores, muitas vezes abaixo de 1% ao ano, até mesmo em ETFs de renda variável. Os ETFs também barateiam e facilitam o acesso a mercados e teses de investimento que, de outra forma, seriam pouco acessíveis ao investidor pessoa física. Com pouco dinheiro, você consegue montar uma carteira altamente diversificada, inclusive com ETFs alternativos, como os de bolsas internacionais, metais preciosos, commodities e criptomoedas. Fora isso, eles não têm come cotas nem IOF, independentemente do ativo que compõe sua carteira, diferentemente dos fundos comuns de renda fixa, cambiais e multimercados, sujeitos a ambas cobranças. Vale lembrar que aplicações de renda fixa, como Tesouro Direto e CDBs, também pagam IOF quando o dinheiro fica investido por menos de 30 dias. Já os fundos tradicionais ainda sofrem com os come-cotas, uma cobrança semestral de imposto que reduz o valor investido ao longo do tempo. Nos ETFs, esse desconto não existe. Assim, o dinheiro continua rendendo integralmente, o que pode aumentar a rentabilidade no longo prazo graças aos juros compostos. Essa diferença costuma aparecer principalmente nos ETFs de renda fixa, quando comparado aos fundos tradicionais. Os ETFs de renda fixa também têm outra vantagem em relação ao investimento direto em títulos. Nos fundos de índice, os juros pagos pelos títulos da carteira são reinvestidos automaticamente sem tributação imediata. Já no caso do título público, com juros semestrais, por exemplo, cada pagamento sofre desconto de IR antes de ser reinvestido, o que também só é feito por iniciativa do próprio investidor. Os ETFs também têm regras próprias de imposto de renda, que podem trazer vantagens em relação aos fundos tradicionais. Nos ETFs de renda variável, como os de ações, commodities, moedas e cripto, a tributação funciona de forma parecida com a das ações. O próprio investidor precisa recolher o IR sobre o lucro das vendas, 15% em operações comuns e 20% em day trade. Outra vantagem é a possibilidade de compensar prejuízos, ou seja, perdas com ETFs e outros ativos de renda variável podem ser usadas para reduzir o imposto sobre ganhos futuros, desde que sejam do mesmo tipo de operação. Nos fundos tradicionais, essa compensação de perdas geralmente não é permitida. Os ETFs de renda fixa também têm uma tributação diferente. Nesse caso, o imposto é descontado automaticamente pela administradora do fundo e depende do prazo médio dos títulos que estão na carteira do ETF, não no tempo que o investidor ficou com a aplicação. As alíquotas funcionam assim: 25% para carteiras de até 180 dias,
20% para carteiras entre 181 dias e 720 dias e 15% para carteiras acima de 720 dias. Na prática, isso significa que alguns ETFs de renda fixa podem ter alíquota fixa de 15%, mesmo que o investidor venda as cotas antes de completar 2 anos. Já em títulos de renda fixa e fundos tradicionais, a tributação depende do tempo da aplicação. Quanto mais rápido o resgate, maior o IR, que pode chegar a 22,5%. Os ETFs têm cotas negociadas em bolsa, o que costuma garantir mais liquidez e permite comprar ou vender os investimentos de forma rápida, como acontece com as ações. Além disso, contam com formadores de mercado, instituições que ajudam a manter as negociações funcionando e evitam que o preço das cotas se afaste muito do valor real dos ativos do fundo. Como são negociados em bolsa, ETFs não têm aplicações e resgates tradicionais. A negociação é feita diretamente pelo home broker. Também existe um mecanismo de criação e destruição de cotas pela administração do fundo que ajuda o ETF a continuar acompanhando de perto o índice que replica. Outra vantagem é a transparência, já que tanto a composição da carteira quanto a metodologia do índice são divulgados ao mercado. Claro que os ETFs não têm apenas vantagens. Não existem, por exemplo, ETFs isentos de imposto de renda. Mas na renda fixa você encontra títulos e fundos totalmente isentos, como as LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures incentivadas e FIINFRAs. Além disso, os dividendos distribuídos por ETFs de renda variável são tributados em 15%, enquanto aqueles pagos por ações e fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Também não existe a isenção de IR para ganhos com operações comuns, sempre que as vendas no mercado à vista ficarem abaixo de R$20 mil no mês, como acontece com o investimento direto em ações. Nem a isenção para bens de pequeno valor quando as vendas no mês não ultrapassam os R$35 mil, como ocorre com a venda de criptoativos. Também é preciso atentar para o tamanho e a liquidez do ETF, porque embora eles contem com formadores de mercado e também tenham o compromisso de se manterem aderentes ao benchmark, alguns fundos são, na prática, pouco líquidos e têm mais dificuldade de preservar essa aderência. Agora, por que investir em um ETF? Os ETFs atraem investidores por permitirem acesso barato e prático a carteiras diversificadas e a mercados específicos, como a Bolsa Americana, ouro ou criptomoedas. Outra vantagem é que, na prática, poucos investidores e gestores conseguem bater consistentemente o mercado. Por isso, muita gente prefere pagar menos em um ETF que replica o índice, em vez de investir caro em fundos que muitas vezes não entregam desempenho parecido. Agora, sabendo de tudo isso, quais são os ETFs disponíveis na bolsa hoje? O Brasil tem hoje pouco mais de 180 ETFs locais, sem considerar os inúmeros BDRs de ETFs estrangeiros negociados na B3. Entre os ativos de renda variável, existem hoje 112 ETFs de ativos de bolsa tradicionais, 25 de criptoativos e 2 de fundos imobiliários, totalizando um patrimônio líquido de cerca de 57,5 bilhões de reais. Já entre os da renda fixa, são 49 ETFs de títulos públicos e ou privados, totalizando 51,8 bilhões de reais em patrimônio líquido. Entre os principais ETFs da Bolsa Brasileira estão os que acompanham o Ibovespa, como o BOVA11, IBOB11 e BOV11, variando principalmente pela taxa de administração. Há também ETFs de small caps, como o Small 11, focado em empresas menores da bolsa, e ETFs de dividendos, que reúnem ações de companhias boas pagadoras de provento. Outro destaque é o PIB11, PIBB11, primeiro ETF de mercado brasileiro que replica o IBRX50, índice formado pelas 50 ações mais negociadas da B3. Sobre os ETFs de dividendos, vale notar que alguns deles reinvestem os dividendos recebidos pelas empresas, enquanto outros distribuem aos cotistas periodicamente, gerando uma renda. Entre os ETFs de dividendos que reinvestem os proventos estão DIVO11, NSDV11, BBSD11 e BEST11. Já os que distribuem dividendos periodicamente aos cotistas incluem TIRB11,
NDIV11 e DIVD11. Em geral, esses fundos focam em empresas com histórico consistente de pagamento de dividendos e taxas de administração próximas ao 0,5% ao ano. Também há ETFs ligados a setores específicos da bolsa, como governança corporativa, setor financeiro, materiais básicos, sustentabilidade e utilidades públicas. Além disso, alguns ETFs seguem temas mais específicos, como empresas estatais, companhias de commodities, como é o caso do CMDB11 do BTG Pactual, empresas com maior presença feminina na liderança ou ações de menor volatilidade. Os ETFs também são uma maneira fácil de investir no exterior, sem precisar sair da bolsa brasileira, abrir conta em uma corretora gringa ou mandar dinheiro para fora. Os destaques na B3 são aqueles que seguem índices gerais do mercado internacional. Entre os ETFs internacionais negociados na B3 estão os que acompanham o S&P 500, principal índice da bolsa dos Estados Unidos, como o IVB11, SPXB11, SPXI11. Também há ETFs ligados ao Nasdaq 100, focado em empresas de tecnologia, como NASD11, QQQI11, além de fundos voltados para small caps americanas, como o IVMI11 e SVAL11. A B3 também tem ETFs com exposições a mercados específicos, como a China. É o caso de China 11, XINA11, TechX11, Silk 11 e PKIN11. Tem também da Argentina, como o ARG 11. Além disso, existem ETFs globais, como o WRLD 11, ACWI 11, VWRA 11, que investem em empresas de vários países desenvolvidos e emergentes ao redor do mundo. Existem ainda fundos que seguem outros índices de Tesouro IPCA, como o Área 11, também do BTG Pactual, que paga dividendos mensais aos seus cotistas. Na matéria completa que vamos deixar na descrição, você vê quais são as outras várias categorias de ETFs e quais você pode investir. Tem ETF de renda fixa local e internacional, e criptomoedas e etc. É só conferir lá. Uma carteira pode ser montada inteiramente com ETFs, mas a reserva de emergência ainda tende a ficar melhor em Tesouro Selic, CDBs de grandes bancos ou fundos de Tesouro Selic, já que os ETFs de renda fixa têm tributação menos favorável. Para a maior parte dos investidores, a maior fatia da carteira deve estar em ETFs de renda fixa, cerca de 80% ou mais do patrimônio, sem considerar a reserva de emergência. Já a parcela de risco pode variar entre 3% e 5% para perfis conservadores e 15% a 20% para moderados. Dentro dos investimentos de risco, a recomendação é dividir os recursos igualmente entre ativos brasileiros e internacionais. Nessa categoria entram ETFs de ações, fundos imobiliários, além de exposições menores a criptoativos, ouro e dólar. Especialistas também defendem que cerca de 20% do patrimônio esteja dolarizado, refletindo a crescente influência da moeda americana no custo de vida dos brasileiros. Por fim, para quem ainda está acumulando patrimônio, ETFs que reinvestem automaticamente os proventos costumam ser mais eficientes, já que permitem o reinvestimento sem incidência de imposto de renda. Bom, gente, por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e enviar para aquele seu amigo que quer ficar por dentro de tudo que mexe com o bolso do investidor brasileiro. Eu sou a Bia Azevedo e até a próxima.